Então, o Ceará tem uma semana para ajustar os erros, corrigir aqueles pequenos detalhes, porque agora é o momento de minimizar qualquer erro para evitar sair do G4, que não é o objetivo do Alvinegro de Porangabuçu. Vamos falar do treino de hoje, Mirella? Olha, o Pedro Kenny treinou, mas ele está suspenso para a partida. E aí, Raul deve ganhar a vaga. O meio campo deve ter Raul, Richardson e Ricardinho. Romário foi poupado do trabalho de hoje. Felipe Jonathan, que atuou na vaga do lateral esquerdo. E Pio retornando aí para, quem sabe, a lateral direita na vaga de Thiago Cametá. Lembrando, Mirella, que quarta-feira tem um jogo de volta da Fares Lopes, no jogo das quartas de final da competição estadual. E no sábado tem Ceará e Oeste na Arena Barueri. O Oeste que está na 7ª posição com 44 pontos, coladinho ali, né? A diferença de 4 pontos ali do Ceará. Então, o Ceará pretende, é claro, conquistar mais 3 pontos em cima do Oeste e continuar aí nessa arrancada, nessa corrida em busca do acesso. Mirella, agora a gente passa a bola para você. Obrigada, Denise. E acabou o Nordeste Notícias, mas temos mais informações para você no Diário na TV, que começa às 10 horas. Eu te espero, hein? Até lá! Programa livre para todos os públicos. Olá! Um farol, um sinalizador para navegadores, é um equipamento da Marinha, mas que faz parte da vida, da história das cidades. Em Fortaleza, há pouco tempo foi instalado um novo farol. E o Memória do Nordeste aproveita para contar a história desses equipamentos na nossa capital. O primeiro começou a funcionar ainda no século XIX. O farol ele é um sinal náutico, de sinalização náutica, para melhorar a segurança da navegação para o navegante que se aproxima de terra. São luzes como essa que guiam os navegadores em diferentes partes do mundo. Muita gente pergunta assim, mas com tanta tecnologia ainda se usa um farol? Ora, o farol existe sobretudo para as embarcações menores, sabe? Isso daí é o que guia os nossos jangadeiros, não é? Nossos barcos pesqueiros menores. Então, é de uma orientação, um equipamento de orientação muito forte, vital. Em Fortaleza, o primeiro farol começou a funcionar no século XIX. O primeiro farol, na verdade, é um farol bem antigo, histórico, da época do Império. Dom Pedro II autorizou a fazer esse primeiro farol. Foi em 26 e em 28 o projeto foi elaborado e só em 1840 que as obras foram iniciadas para, em 1846, ele ser inaugurado numa edificação octogonal de alvenaria com 9 metros de altura. O farol no Mucuripe vinha atender às necessidades da época. Era um farol necessário, estávamos na abertura dos portos do Brasil para o comércio e para sinalizar o porto de Fortaleza havia a necessidade do farol, que é um farol justamente para sinalizar qual é a rota segura para o navegante, para as embarcações que se aproximam do porto. Conta assim a história que antes do farol, muitos pescadores, ainda os nativos, tudo, se guiavam pelas luzes aí vem as luzes dos candeeiros, as luzes das casas, não é? Tudo que ficavam aqui nas dunas ou então no morro aqui do Mucuripe, não é?
Então, eu imagino com a chegada já do primeiro farol, né, o impacto que deu, né, e um prestígio. Era um prestígio tão grande que você vê que quem foi liberado por Dom Pedro II, né, que era um homem à frente do tempo dele, né, um gestor de uma visão muito larga, né, ele enxergava assim, eu acho que no mundo, ele frequentava as feiras, não é? de onde as novidades tecnológicas eram apresentadas, aquelas exposições, né, de Paris, tudo, trouxe o telefone, né, para cá. O primeiro farol de Fortaleza era bem diferente dos faróis modernos, não só na tecnologia, mas na própria arquitetura. O antigo mesmo, você já vê que ele tem um estilo de um octógono, né? Quer dizer, que já era 8 lados, você já vê que era uma certa inovação, 9 metros, era alto para a época, né? E ele tem um cuidado assim dos pormenores, dos detalhes, não é, que você vê também estético muito forte, não é? Ninguém ainda tinha o concreto armado, não tinha, era muito, a gente usava era a alvenaria e taipa, não é, na época, o adobe, né? O segundo e o terceiro são mais técnicos, não é? São mais limpos, mas marcam muito pela verticalidade, não é, que ele se faz. O antigo farol chegou a ser reformado para se modernizar, mas com o tempo foi substituído. Em 1872 ele sofreu uma reforma que foi colocado um farol metálico importado da Europa por cima desse que serviu de base, não é? E aí ficou por muito tempo, até que em 1950 e pouco pensou-se já em fazer um outro farol, porque esse daí tecnicamente, vamos dizer, já não estava dando conta. Devido à tecnologia da época, com certeza, era uma obra importante e que fruto dessa obra, né, é que foi evoluindo a construção dos faróis. Ele funcionou até 1957, né? Então ele funcionou aí bastante tempo, né? Os faróis eles são muito perenes ao longo dos anos, eles vão modificando-se basicamente em função do crescimento da cidade ao seu redor. Em 1958 foi inaugurado o segundo farol de Fortaleza, fisicamente bem diferente do primeiro. A Marinha do Brasil importou um lote de faróis e distribuiu. E num desses foi contemplado na Bahia e aqui no Ceará, em Fortaleza. Que esse daí já era com lentes e espelhos, já era mais moderno, né? E aí foi também, nesse de 1958, que é o segundo, também já tinha uma tecnologia mais apropriada e que ele durou muito. Depois disso, o antigo foi passado para o Patrimônio da União, depois para a Prefeitura, foi criado nele o Museu do Jangadeiro, que não vingou, não é? Foi pouco tempo, e hoje ele está aí carecendo assim, de uma ocupação e de um uso mais adequado, né? Um uso efetivo mesmo dele, até acredito até como um equipamento de cultura. É a nossa história, não é? E a gente tem que ter um cuidado com ele, principalmente no seu entorno, não é? Porque é uma obra que é tombada, faz parte do nosso patrimônio histórico, cultural, não é? E está aí. Com o crescimento normal da cidade, que ela vai crescendo verticalmente, acaba o farol sendo um empecilho para esse crescimento vertical da cidade, porque nenhuma construção pode obstruir a visada do farol. Então,
naturalmente os faróis vão ou modificando de posição ou, se permanecerem na mesma posição, eles vão crescendo verticalmente para acompanhar, obviamente, o crescimento da cidade. Esse de 10 metros era o primeiro. O segundo é o de 22 metros. E agora estamos no terceiro e fomos para um patamar de 71,1 metros. Ele é tido como o maior da América e o 6º do mundo. No próximo bloco, você vai conhecer mais sobre esse equipamento e saber sobre as possibilidades de funções de um farol. Polêmica. Quem esteja com a razão, vença. Música. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. E muitos bafulês. Todo domingo ao meio-dia, no João Inácio Show. Oferecimento: saia da era do garrafão. Superzon 32545200. A melhor universidade do Norte e Nordeste está com inscrições abertas para o seu processo seletivo. Inscreva-se! Estude na unifor.com.br. Unifor, ensinando e aprendendo. O estupro é um crime que marca a mulher para sempre. Liderei a aprovação da lei que pôs fim ao prazo para denunciar esse crime. Violentadas na infância, muitas mulheres só conseguem denunciar esses agressores muitos anos depois. O crime prescrevia e os criminosos ficavam impunes. Dialogar com a sociedade. Compromisso do PMDB. Que tal sair por aí de carrão, ter grana pra pagar as contas ou até viajar? Curtiu a ideia? Então vem pro Forticap, você ajuda a Cruz Vermelha e ainda concorre a prêmios. R$5.000 no primeiro prêmio, R$6.000 no segundo, R$7.000 no terceiro e o quarto, segura aí que é um carrão, o Hyundai Creta e mais 30 giros da sorte de R$500. É só R$6 ou adquira o certificado duplo por apenas R$10. Forticap, realizando sonhos. Salvando vidas. A política brasileira nos tempos atuais passa por um grande descrédito. O que existe para proteger o bem-estar da população parece estar a serviço de uma minoria, o que tem envergonhado o país. Nós, mulheres, temos a oportunidade e podemos interromper esse ciclo destrutivo e cruel em que os maus políticos têm escrito para a nossa história. Apesar de tudo que está acontecendo na política nacional, o PHS está livre dessa história. Venha para o PHS. Classificados do Diário do Nordeste, na versão impressa e também no online, para você fechar negócio e viver várias histórias. Anuncie grátis no site por 15 dias. Conheça os nossos pacotes e descubra um mundo de oportunidades. Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Nesta terça-feira, o Tudo por Elas está para lá de especial. Especial mesmo, 45 anos do Sebrae. Muitas entrevistas, depoimentos sensacionais, motivacionais, uma cobertura do evento exclusivo aqui no Tudo por Elas, diretamente do Sebrae. Então, nada melhor do que o Ceará aqui nas nossas costas, né? Ibiapaba aqui, dividido em regiões, para mostrar que o Ceará é grande, que o Sebrae faz a diferença sim na vida das pessoas, né, Nai? Então não perde, em 9h30 da manhã, nesta terça-feira, especial Sebrae 45 anos. Olhando para um farol, observamos um equipamento aparentemente simples, mas ele é de grande utilidade para os navegantes, principalmente para os pequenos navegantes. E apesar de parecerem todos iguais, podem ter diferentes características e funções.
a simples luz ao longe não imagina que um farol pode ter diferentes funções, apesar do seu único objetivo, que é segurança. Existem vários tipos de faróis. Esse farol, no caso o farol do Mucuripe, é um farol de aterragem, que a gente chama, que é um farol que vai guiar o navegante até o porto, né, até aquela localidade segura, né? Então essa é a função do farol, é delimitar qual é a área segura para o navegante. Existem sinais que eles fazem uma sinalização de algum ponto específico, de algum perigo específico na costa. Então eles estão ali para dar um alerta para o navegante que ali existe alguma área que possa gerar alguma insegurança e alertá-los para que eles não se aproximem daquela área, né? Mas o farol de aterragem é um farol que vai guiar ele até ele chegar ao porto, né? Quando ele está demandando um local seguro, que é o porto. Com a evolução, os faróis exercem múltiplas funções e podem ser até faróis compartilhados. Você tem faróis para navegação de embarcações e também tem faróis que podem ser usados para a navegação das aeronaves, dos aviões. Então, em alguns casos, existe até essa possibilidade, né? No nosso caso particular, o nosso farol ele atende somente para a navegação, para embarcações. Mas existem hoje situações onde o próprio farol ele tem um dispositivo eletrônico que é um transponder que vai dar uma indicação para as aeronaves que estão se aproximando de alguma cidade, de algum aeroporto, né? É uma evolução, ele acaba ganhando não só a orientação para o navegante de embarcações marítimas, como para os navegantes aéreos, né? Então a evolução tecnológica vai permitindo isso. Apesar da forte iluminação, o farol também é trabalhado para ser destacado durante o dia. O farol ele tem duas funções, uma diurna e uma noturna. Diurna ele é identificado basicamente pelas cores dele, pela estrutura da sua construção, né? Então cada farol hoje em dia eles são listrados ou branco e preto, como é o caso aqui, e o branco e vermelho, tem várias outras cores que são cores de fácil visualização durante o dia na nossa costa, para que seja um ponto destacável. E à noite, obviamente que você não vai enxergar, o navegante do mar não vai enxergar uma estrutura física em terra. Então ele se utiliza das luzes, da luz do farol. Então é a luz do farol à noite que guia o navegante. É ela que vai fazer com que ele identifique que ali está o farol do Mucuripe naquela posição e que ele possa se aproximar com segurança na sua derrota. Outro fator a se destacar é quanto à iluminação. Isso foi evoluindo ao longo do tempo e, apesar de olhando parecer tudo igual, os faróis são trabalhados para ter sua individualidade. O primeiro farol ele era acendido com candeeiro, né? Nem luz elétrica a gente tinha. E tivemos até vários problemas nesse primeiro farol de incêndios, que foi destruído. Então esse primeiro farol ele foi reconstruído várias vezes. Se a gente for olhar historicamente, ele teve incêndio em várias épocas, obviamente porque o candeeiro com o vento vira, pegava fogo na estrutura, né? Então isso foi uma evolução. Depois veio a energia elétrica, já em 1908, quando chegou a nova lente, aqui o primeiro farol já passou a ser elétrico e em 1957, quando foi feito o segundo, já tínhamos energia elétrica e já tínhamos mais tecnologia. Então o farol originalmente era uma luz fixa, né, do primeiro farol, era uma luz que não girava, não era uma luz rotatória. Já no segundo farol, na evolução tecnológica, o farol já passou a girar. Com isso já fica mais fácil a gente identificar ele de noite. E cada giro tem também uma frequência desse giro, e aí você consegue individualizar cada farol. Então não existe um farol que gire na mesma velocidade, com a mesma característica de lampejo no mundo.
Então a gente faz uma identificação individual, a gente consegue individualizar essa é a luz do farol do Mucuripe, pela rotação, pela frequência e que esse lampejo acontece. Então cada um tem a sua característica. Depois dos comerciais, um pouco mais sobre a tecnologia do maior farol das Américas. Olá, povo de Deus! Olá, meus amigos e amigas da TV Diário. Sou o pastor Everaldo Silva e venho convidar vocês para estar comigo aqui na TV Diário de segunda a sábado às 6h45 no Diário Divino. É isso aí! Deus tem a palavra para você, do coração dele, para o seu coração. Diário Divino, de segunda a sábado, às 6h45 da manhã. Lembre-se sempre, hein, que Jesus te ama. Oferecimento: Cemitério Plano da Paz, lugar de lembrança e paz. A política brasileira nos tempos atuais passa por um grande descrédito. O que existe para proteger o bem-estar da população parece estar a serviço de uma minoria, o que tem envergonhado o país. Nós, mulheres, temos a oportunidade e podemos interromper esse ciclo destrutivo e cruel em que os maus políticos têm escrito para a nossa história. Apesar de tudo que está acontecendo na política nacional, o PHS está livre dessa história. Venha para o PHS. Diário do Nordeste apresenta Revista com Estilo. Tudo o que você quer saber sobre moda, as principais tendências de beleza e as melhores matérias sobre comportamento. Revista com Estilo. Curta e compartilhe. Diário do Nordeste. Informação com credibilidade. Quem defende direitos humanos não veste camisa de Che Guevara. Quem repudia a corrupção não chama Lava Jato de perseguição política. 60 mil homicídios. 90% nem sequer foram julgados. Quem combate a violência e acha que a vida é prioridade, não aceita que a polícia perca tempo com a planta. Diário do Nordeste apresenta o Feirão de Imóveis do Econômico. Sua oportunidade de fechar o melhor negócio está aqui. Aproveite as condições imperdíveis e tire os planos do papel. De 29 de setembro a 15 de outubro. Diário do Nordeste. Informação com credibilidade. Levar as águas do Velho Chico para o Ceará foi um sonho acalentado por 155 anos. Garantir 516 milhões para a retomada das obras do último trecho do canal. Assim, até o final de janeiro, vamos conseguir que as águas do Velho Chico abasteçam o nosso querido Ceará. Dialogar com a sociedade. Compromisso do PMDB. Amanhã, Horizonte e Jijoca entram em quadra para mais um duelo no Campeonato Cearense de Futsal. Quem sair vitorioso garante vaga na final do segundo turno e você acompanha todas as emoções desse embate ao vivo. Horizonte e Jijoca, amanhã às 6 da tarde. Futsal é na TV Diário. Oferecimento: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza tem um ícone mundial em termos de equipamento de navegação. É o nosso farol, o terceiro da cidade, que com pouco mais de 71 metros é o sexto do mundo. Moderna tecnologia, o novo farol veio substituir o segundo farol de Fortaleza, que quase 4 vezes menor até se parece com ele, mas só fisicamente, pois a tecnologia do novo farol é bem mais avançada e a altura abre novas possibilidades para a cidade. Isso agora nos dá
uma maior flexibilidade para que a cidade possa realizar os seus projetos de crescimento vertical. Ele já está num patamar da costa mais elevado, né? Apesar do farol ter 71 metros, pela altitude do terreno em relação ao nível do mar, a gente está numa altitude, somando a altitude do terreno mais o comprimento do farol, mais o tamanho do farol, em cerca de 139 metros em relação ao nível do mar. Então, se torna um ponto muito mais conspícuo na nossa costa e no nosso litoral, né? Então, optou-se por fazer no mesmo local, porque era um ponto naturalmente mais elevado e, obviamente, já era um terreno que era de propriedade da Marinha. Então, ele ficaria já num terreno nosso e não teríamos assim nenhuma burocracia para conseguir um outro terreno, uma outra localização para construir o farol. O novo farol é referência mundial. Ele acabou se tornando um ícone não só para o Brasil, mas internacionalmente, porque dentro dos faróis tradicionais que a gente tem no mundo, né, é o maior farol das Américas e 6º maior farol do mundo, né? Então estamos aí numa posição de destaque em termos de grandiosidade de obra, né? A evolução é o ponto mais marcante da nova estrutura. A gente evoluiu bastante tecnologicamente. Apesar do conceito do farol não ter evoluído muito, ele continua sendo uma construção civil elevada e com facho de luz, mas o como fazer isso evoluiu. De 1957 para hoje, a gente tem sistemas hoje todos automatizados. Temos uma lâmpada de LED, né, em vez de lâmpadas incandescentes. Então a tecnologia evoluiu, os sistemas de controle evoluiu, o acendimento desse farol é todo automatizado, então ele faz o seu acendimento sozinho, ele desliga sozinho, ele tem sinais de controle, ele tem redundância de sistemas, ou seja, para mitigar falhas que possam ocorrer no seu motor giratório, então ele tem duplicidade de motores, se um falhar entra o outro automaticamente. E assim a tecnologia evolui para que a gente possa prestar um serviço de maior qualidade ao navegante e garantir que o farol permaneça sempre aceso durante o período noturno, né? Então a tecnologia vem para facilitar esse trabalho. Com as novas tecnologias e maior estrutura, aumenta também a preparação em termos de manutenção. Precisa de pessoas mais qualificadas para trabalhar no farol. Antigamente, lá no primeiro, a gente precisava de alguém para acender um candeeiro, né? Hoje a gente não, precisa ter uma pessoa, um técnico especializado, que conheça sistemas de controle, que conheça a tecnologia embarcada naquele equipamento. Então, o que evolui tecnologicamente traz a reboque também uma pessoa mais qualificada para poder operar esse novo equipamento. O novo farol vem aumentar a segurança das navegações e aumentar também as possibilidades em terra. Havia uma demanda, obviamente, da cidade de crescimento vertical. Então, todo projeto de construção civil que está dentro da área do arco de visibilidade do farol, ele, antes de ser aprovado pela prefeitura, ele tem que ser aprovado pela Marinha, para ver se não vai impactar na visada do farol para o navegante. E a gente tinha aqui grandes projetos que não poderiam ser executados e eram negados a sua construção, o seu andamento desse projeto, porque impactava na visualização do farol. E então houve a oportunidade de uma parceria público-privada e uma conjunção de vontades que fez com que essa parceria acontecesse. E fruto disso é que hoje a cidade recebe um equipamento, um farol de destaque mundialmente e que vai melhorar a segurança da navegação para todos os nossos navegantes, principalmente aquelas pequenas embarcações que têm menos recursos, né? Dada
planos urbanísticos que a gente teve sempre, que a gente inicialmente buscava muita horizontalidade, não é? E que o nosso gabarito foi limitado durante muito tempo, é bem atípico, não é? Bonito, bonito. É o fascínio, né, do arranha-céu, né? É um motivo de orgulho não só para a Marinha, como tem que ser para o povo cearense e principalmente para o povo da cidade de Fortaleza. É um equipamento que faz parte da nossa história, principalmente pela a vocação que a gente tem da atividade das coisas do mar. Olá, meus amigos, uma ótima noite. Não esqueça que daqui a pouco tem Diário na TV. Vamos dar um alerta aos motoristas. A Avenida do Aeroporto de Fortaleza é interditada para a realização de serviços em passarela de pedestres. Conselho da Praia de Iracema apresenta prévia do planejamento estratégico para o bairro. A meta é concluir o plano definitivo até o próximo mês. Não esqueça, o Diário na TV é às 10 horas. Até lá. Programa 15 anos, que reúne 16 meninas. Uma festa coletiva. Meninas que lutam pelos seus sonhos, lutam pela sua vida. E você vai acompanhar toda a emoção, todo o amor que cercou essas meninas numa noite memorável. É domingo agora, às 4 horas da tarde, aqui na TV Diário, você vai nos acompanhar, de certeza. E eu espero por você. Oferecimento Fina Paixão. Paixão por ser você.